E vamos fazer um ponto da situação da pandemia em Portugal e no mundo com a ajuda de Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, e também destas novas decisões da DGS relativamente à vacinação. Ajude-nos aqui a compreender a necessidade desta quarta dose. Até há pouco tempo tínhamos a informação de que a terceira seria suficiente, inclusivamente para aqueles que têm, que estão neste grupo de imunossupressão. Porquê é que faz sentido a quarta dose? Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Esta dose faz sentido porque, na verdade, tecnicamente não se trata de uma quarta dose, mas sim da dose de reforço para um grupo da população para quem o esquema vacinal primário é de 3 doses. Quando se iniciou a administração das vacinas, concluiu-se que para pessoas com imunossupressão o esquema base da vacinação não deveria de ser de 2, mas sim de 3 doses. Portanto, o esquema primário de vacinação para estas pessoas, na realidade, é de 3 doses. O que esta dose vem fazer agora é o reforço sobre este esquema vacinal primário. Portanto, nós chamamos-lhe quarta dose e, efetivamente, é uma quarta dose, mas, na realidade, é a dose de reforço para um grupo da população para quem o esquema primário era de 3 e não de 2 doses. É a nossa terceira dose da generalidade dos cidadãos. Exatamente, é isso mesmo. É a terceira dose da generalidade das pessoas para quem o esquema primário tinha 2 doses e não 3. Há aqui também uma sugestão para que as grávidas tomem a dose de reforço, neste caso é a terceira dose. Exato. É disso que estamos a falar. Porquê? Porque as grávidas são também especialmente necessitadas dessa imunidade? Essa decisão resulta do facto de haver uma indicação para uma proteção superior nesse grupo da população, as mulheres grávidas, pelos riscos inerentes à contração de Covid durante a gravidez. E, portanto, dessa forma, é indicado aumentar a proteção desta população através desta dose de reforço, uma vez que, à partida, durante a gravidez, as consequências da Covid podem ser mais graves para a grávida e, inclusivamente, potencialmente para o feto. E, portanto, faz todo o sentido que esta dose de reforço aconteça também nas mulheres grávidas e, de resto, soubemos há muito pouco tempo que a DGS veio dizer agora que esta vacinação das grávidas pode acontecer em qualquer altura da gestação. Até há algum tempo atrás era só a partir das 21 semanas, penso eu, e a partir de agora essa vacinação pode ser feita em qualquer altura da gravidez e a mim parece-me que faz todo o sentido ter essa precaução suplementar para esse grupo, devido ao risco envolvido. Aqui chegamos a esta fase, quase 2 anos depois, ou mais de 2 anos já, talvez, e chegamos a uma fase em que começamos a ver a luz ao fundo do túnel. Tivemos ontem o anúncio por parte do Governo do alívio de uma série de restrições que até agora tínhamos, e a situação está mais confortável e permite-se isso. A própria reunião do Infarmed deu-nos conta dessas circunstâncias. Ouvimos a Ministra da Saúde dizer que o número de óbitos é aquilo que separa o país da estaca zero, digamos assim, do momento zero. Concorda? Porque, repare, nós tivemos há um ano, por esta altura, nós estávamos a ter números de infecção mais baixos do que temos agora, com números de óbitos muito mais elevados. Entre esse período e agora, a situação é drasticamente diferente e graças, em grande medida, obviamente, às vacinas, e neste momento nós temos os óbitos a estabilizarem e não temos, sobretudo, a tradução do número de casos de infecção em casos graves de doença e de óbitos que tínhamos anteriormente. E, portanto, neste momento, nós estamos realmente a entrar numa fase endémica em que o vírus vai circular entre nós e o importante é que essa circulação, esse convívio com o vírus não se traduza em consequências graves e, sobretudo, para os mais vulneráveis, porque nós sabemos que o risco da Covid não é igual para todas as faixas etárias e, portanto, nós temos que fazer os esforços necessários para que a população mais vulnerável não corra riscos adicionais em virtude da convivência com este vírus. Para a generalidade da população,
o vírus vai circular e nós vamos contactar com o vírus e isso não se vai traduzir em doença grave e, pelo contrário, até vai robustecer a imunidade naturalmente adquirida, sendo que, através do reforço vacinal e algumas medidas de proteção especificamente dirigidas aos mais idosos, aos mais vulneráveis, será possível manter as consequências desta infecção dentro dos limites do aceitável. E pegando nessa ideia de se tornar endémico, de estar entre nós, haverá um dia em que nós podemos dizer este é o dia da liberdade, acabou? Vamos ver, se entendermos o dia em que acabou como o dia em que o vírus desapareceu da face da Terra, provavelmente não. Agora, vai haver, obviamente, um momento em que as nossas vidas retomam a normalidade pré-pandémica. Em que nos permite acabar com as restrições de todo. Nos permite acabar com as restrições e encarar este vírus, que não vai desaparecer, mas passará a ser mais um vírus respiratório com o qual nós convivemos. E essa avaliação é feita ainda este inverno ou só no próximo? Eu estou em crer que a partir da primavera, do início da primavera, nós vamos estar a entrar realmente num regresso absoluto à normalidade. E em que este vírus é encarado como mais um vírus respiratório. Nós, já antes da Covid, existiam vírus respiratórios que continuam a existir. O vírus que causa a Covid vai integrar esse grupo de vírus respiratórios com os quais nós vamos ter que aprender a conviver. Com uma vantagem, inclusivamente, é que para este vírus nós temos uma vacina altamente eficaz e, portanto, aquilo que eu antevejo como sendo um cenário possível para o futuro é que haja uma vacinação de reforço periódica dirigida à população mais vulnerável, tal como acontece hoje em dia com a gripe. Nós também não vacinamos toda a população contra a gripe, vacinamos grupos específicos da população e eu estou em crer que um cenário muito provável é que nós venhamos a ter reforços periódicos da vacinação de determinados grupos da população contra a Covid, à semelhança do que acontece contra a gripe, sendo que o restante da população vai conviver com o vírus e vai adquirindo esta imunidade naturalmente adquirida através desse convívio. Esperemos que sim, que seja mesmo o princípio do fim. Obrigado, Miguel Prudêncio, por nos ajudar aqui a compreender em que ponto da situação estamos nesta pandemia.